Graça e paz, quero convidar você para nesses minutos estar junto comigo aqui na nossa página da igreja, Comac, tanto aqui no Facebook, quanto também no YouTube, para cultuarmos ao Senhor no nosso culto online. E nesses minutos você possa adorar o Senhor junto conosco, que a palavra fale com você e que você sinta a presença de Deus aí na sua casa. Aí, no conforto da sua casa, você possa cultuar ao Senhor junto conosco. Vem junto comigo e vamos adorar o Senhor nesses minutos, onde a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Shalom, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. Está lá em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Vamos do versículo 3 até o versículo 8. Capítulo 4, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Verso 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Verso 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que palavra profunda, querido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós pegamos esse texto, geralmente, quando vemos esse texto, ministramos sobre colheita, ministramos sobre a lei da semeadura, mas eu entendo que a palavra do Senhor tem algo muito mais profundo para nos revelar. E eu quero que você me acompanhe com a tua mente em Cristo, para você poder desenvolver junto comigo esse texto, esse tema, que eu entendo que determina a maior batalha dos últimos tempos, quando se diz respeito à igreja, a templo, quando se diz respeito à nossa fé cristã. E quando nós vamos analisar esse texto, esses versículos, nós vamos ver que o Senhor Jesus está falando de apostasia, está falando de um bloqueio mental, que o Senhor Jesus está tratando do assunto de controle de mente, ou, quem sabe, uma interpretação melhor, Jesus está falando sobre mentes, também mentes cauterizadas. É uma revelação para quem possui uma visão, porque ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Nota que quando você lê o capítulo 4, você vai ver dois períodos ali. Jesus falando em parábolas para as multidões e falando aos 12, aos seus discípulos, o que de verdade aquela parábola significava, que é uma revelação somente para aqueles que possuem uma visão. Jesus pregava nas multidões e revelava para aqueles que possuíam a revelação ou a visão. Nota que no versículo 10, a Bíblia vai dizer assim: e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. Verso 11, e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus,
Mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não lhes sejam perdoados pecados. Verso 13, e disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo aqui que a mensagem do reino de Deus é para aqueles que possuem uma visão, para aqueles que enxergam claramente sobre as coisas do reino, aqueles que vivem uma vida verdadeiramente como no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, quando ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? Uma visão para quem entende as coisas do reino de Deus, para quem entende a sua visão, a sua missão, o seu propósito, para aqueles que possuem uma experiência espiritual, ou de verdade para quem é espiritual, para aqueles que o espírito está pronto. Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito, ele está preparado. Jesus tem uma mensagem para aqueles que têm um espírito preparado, para aqueles que possuem um espírito regenerado. Isso é bem claro nesse texto, porque às multidões ele prega a parábola, mas aos discípulos ele explica a parábola. E aqui no versículo 14, ele vai começar a explicar para os seus discípulos aquilo que significava esta palavra. Que, como eu disse para você no início dessa palavra, desse desenvolvimento, é Jesus falando sobre apostasia, sobre bloqueio de mente, sobre controle de mente, sobre mentes cauterizadas. Então no versículo 14 ele vai dizer, o que semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Verso 16, e da mesma forma os que receberam a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, aos quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocaram a palavra e fica infrutífero. Verso 20, e estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem. E a Bíblia vai dizer, e dão fruto, um a 30, e outro a 60, e outro a 100 por um. Olha que coisa tremenda, quando Jesus explica a visão. Olha o que Jesus está dizendo aqui. São alguns tipos de mente. Eu quero abrir para você aqui esse leque, para você entender o que Jesus de fato e verdade estava dizendo. Primeiramente, que Jesus está nos revelando aqui no versículo 14 e 15, são as mentes que são regidas por Satanás. Eu costumo dizer, já há muitos anos no meu ministério, existem pessoas que parecem que têm uma mente que é liquidificador de Satanás. Pessoas que apenas fazem ou batem, como dizia a vovó, vitaminas satânicas. São pensamentos malignos, pensamentos desconstruídos daquilo que é a glória de Deus. Ou seja, uma mente regida por Satanás. Olha o versículo 14, que vai dizer: o que semeia, semeia a palavra, ou seja, tudo é em torno da palavra. Os que estão juntos do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações.
uma mente regida por Satanás, aonde tudo que essa pessoa recebe, ouve a palavra no dia de domingo, ouve a palavra no dia de semana, ou como você que está ouvindo aqui, pelas nossas redes sociais, e aí essa pessoa não consegue guardar a palavra no seu coração, porque o diabo tem regido a sua mente, uma mente distraída, uma mente desconcentrada, uma mente desconectada da palavra de Deus. O que ela usa é sempre as desculpas, os argumentos, dando mais ênfase à sua carne, dando mais ênfase aos seus problemas, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é semeada, cai no seu coração, mas vem o diabo com acusações, vem o diabo com injúrias, com mentiras, e começa a arrancar de dentro do coração desta pessoa a palavra. E como nós sabemos que todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre coração, está falando de mente, está falando de psique, está falando de entendimento. São mentes regidas por Satanás, distraídas, desconcentradas, desconectadas da palavra do Senhor, aonde não conseguem guardar a palavra de Deus no seu coração e a obedecê-la. Nota que Jesus está dizendo, e não sou eu que estou falando aqui no versículo 15 sobre isso. Vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Arranca mesmo. Ouve, e tendo ouvido, vem Satanás e arranca a palavra do seu coração. Sabe aquela pessoa que não consegue colocar a palavra de Deus na sua mente, colocar a palavra de Deus em prática dentro do seu coração? É justamente isso que Jesus está dizendo. Porque uma mente cauterizada, uma mente apóstata da fé, uma mente que está sob o controle de Satanás, e uma mente bloqueada, porque Satanás não quer que você conheça a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, se você conhecer a verdade, se você conhecer a palavra da verdade, você vai ser liberto em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor está dizendo, nosso mestre Jesus dizendo, existem mentes que são regidas por Satanás. Ouve a palavra, até se alegra, mas vem Satanás e rouba do seu coração. Nota que essa é uma palavra de despertamento para a nossa vida, meu irmão. E eu acredito que hoje Deus está te despertando para isso. A segunda mente, a segunda terra, é a terra sem raiz, a mente sem raiz. Verso 16 e 17. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais, aos quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da própria palavra, logo se escandalizam. Note, meu irmão, são pessoas temporárias, pessoas rasas, não profundas na palavra, preocupadas com as suas prioridades, inconstantes. Essa semente que cai entre os pedregais, a qual até quer crescer, quer ter força, mas não possui raiz. E quantos nós temos vistos hoje sem raiz na presença do Senhor? Vem para o culto, buscar a sua bênção, buscar a sua vitória. Mas olha o que a palavra está dizendo. Quando vem a angústia, quando vem a tribulação, quando vem a perseguição por causa da própria palavra, meu Deus, a prioridade dessa pessoa é diferente da prioridade do reino de Deus. A busca dessa pessoa é diferente da busca que o reino de Deus nos proporciona. Então essa pessoa é inconstante, sem raiz. Vem o vento, vem a tribulação, e ela vai sucumbir diante disso. Possuir raiz é extremamente importante para a nossa vida cristã. Você que está me ouvindo, você que está aí na sua casa,
é necessário possuir raiz. E essa raiz tem que vir no direcionamento da palavra de Deus. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso ter raiz na verdade. Eu preciso ter raiz na palavra de Deus. Nota que lá em Deuteronômio, o Senhor vai dizer através da sua palavra no versículo 2: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor seu Deus e obedecer os seus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre a sua vida. Uma pessoa que possui raiz, ela não só ouve a palavra do Senhor, mas ela também obedece a palavra do Senhor, porque ela tem raiz, e essa raiz vem no direcionamento da palavra do Senhor, e é através da palavra do Senhor que essa pessoa vai obedecer a Deus. Então vem as dificuldades, ela não cai. Então vem as perseguições, ela não é derrubada. A sua fé persiste, a sua fé é constante, porque ela observa a palavra, ela observa os mandamentos de Deus, ela vive a sua vida pautada e direcionada através da palavra do Senhor. Irmãos, um conselho que eu te dou: não seja essa semente que cai no meio dos pedregais, que não possui raízes, que não possui a estabilidade necessária para as suas vidas. Se torne uma árvore nesta noite, frutífera, com raiz, para que o Senhor Jesus possa fazer a obra na tua vida. E lembre-se, é através da palavra do Senhor. A terceira são as infrutíferas. Olha o versículo 18 e 19. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, as quais ouvem a palavra. Verso 19. Mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra, e a palavra fica frutífera, ou seja, ou a pessoa fica frutífera. Sabe, são aquelas pessoas infrutíferas, interessadas em sua colheita e seus resultados, sem compromisso com a colheita do reino de Deus, preocupada com o mundo, preocupada com as coisas desta vida. Ah, meu Deus, olha que palavra tremenda, que ensinamento tremendo da palavra de Deus. Mas os cuidados deste mundo e os enganos, as riquezas, as ambições, sufocam o fruto dessa pessoa. Seja uma pessoa que dê fruto para o reino de Deus, meu irmão. Não seja uma pessoa interessada nas suas próprias prioridades, nos seus próprios resultados, nos seus próprios meios de resultados, nas suas próprias metas. Não seja uma pessoa infrutífera. O que o Senhor quer que nós possamos nos tornar na nossa vida são pessoas que têm o fruto pautado no reino de Deus. Nota, essa pessoa, essa semente, ela vai até querer crescer, mas os espinhos as atrapalham. Ela é uma pessoa que não consegue desenvolver porque ela é sufocada. Ela está sufocada. Nota que a palavra de Deus, ela tem que trazer um resultado na nossa vida, ela tem que gerar um resultado na nossa vida. Nós precisamos ter compromisso com a colheita do reino, ganhar almas para Jesus, buscar a vontade do Pai, que seja feita a vontade dele e não a nossa. Nota que nós temos que mudar o nosso interesse, nota que nós temos que transicionar a nossa mente para algo bem maior, que é o reino de Deus. Nos preocuparmos sim com almas para Jesus, porque a Bíblia vai dizer em Salmos que sábio é quem ganha almas para Jesus. Nós temos que buscar isso para a nossa vida, precisamos buscar isso para a nossa vida. Estamos sempre preocupados em enriquecer, sabe, em ter uma boa casa, em ter um bom carro, em ter um bom casamento. Sempre é os nossos frutos, sempre é a nossa prioridade. A semente sufocada entre os espinhos, meu irmão, o mundo vai te sufocar, as coisas
coisas da vida vai te sufocar e você vai se tornar infrutífero. Nota quanto crente está infrutífero no nosso meio. Nota quanto crente está com problemas, sabe, de desatar na sua vida. E quando eu falo de desatar na vida, não estou falando quanto ela tem, quanto dinheiro ela tem, qual é o carro que ela possui, qual é o tipo de roupa que ela veste, qual é o tipo de situação que ela vive nessa vida. O que eu estou falando de frutos são frutos espirituais, frutos notórios, frutos que vão nos trazer galardão na eternidade. Aleluia, Jesus está preocupado com isso, que você seja uma semente que caia em um solo diferente, que vá frutificar para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém aí na tua casa? Aleluia. E o último é o versículo 20. Olha o que o versículo 20 vai dizer, irmãos. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, e outro a 60, e outro a 100 por um. Eu quero profetizar hoje, através dessa palavra, que você, essa semente frutífera, uma semente que morre para as coisas da vida, mas que cresce para o reino de Deus, é uma semente com compromisso com o reino de Deus, irmãos. Aonde colocar ela, ela vai dar fruto, porque a palavra de Deus rege a sua vida. Você ouve a palavra, você recebe a palavra, mas você não só ouve e recebe, mas você também pratica. Essa é a semente que dá frutos. Irmãos, a apostasia é um dos sinais dos últimos dias. É um sinal que nós já estamos vivendo. E a intenção de Satanás é que você bloqueie a sua mente, para que você não viva a semeadura da palavra de Deus sobre a sua vida. Então, o apóstolo vai dizer que existe uma geração de mentes cauterizadas, mentes marcadas, como um ferro que marca os animais. Uma mente, sabe, paralisada. Por quê? Os ensinos de demônios, o controle que o inimigo tem colocado sobre a vida de algumas pessoas, o encantamento, para quê? Para que você não observe a palavra, para que você seja uma dessas 3 sementes que não frutificam, que não dão fruto para Deus. Então o diabo, ele tem colocado o ensino de demônios em nosso meio, ensinos malignos que nos desviam de verdade daquilo que a palavra de Deus nos direciona a fazer. Então muitos estão ocupados em se tornarem ricos, muitos estão ocupados em serem prósperos a níveis extraordinários, muitos estão preocupados em dar resultados, eu não sei para que, me perdoa, porque estão com suas mentes controladas, cauterizadas, por ensinos malignos, não o ensino da palavra de Deus, mas o ensino deturpado da palavra de Deus. E a intenção maligna é afastar você da fé. Por isso que eu disse, no início dessa palavra, que a maior batalha dos últimos tempos é essa batalha que nós estamos vivendo dentro das igrejas. Apostasia. Uma geração de crente de mente bloqueada, controlada, cauterizada. Por quê? Porque não entendem de fato e verdade o que é a vontade de Deus para as suas vidas, a vontade de Deus para esse tempo. O que o Senhor deseja de mim e de você é que nós possamos ser uma árvore frutífera para a sua missão, para a sua visão para a nossa vida, para o seu propósito na nossa vida. Nota que apostasia significa abandono deliberado da verdade. E o que nós estamos vivendo nesse dia? A nossa luta é dentro do nosso próprio quartel, irmão. Porque a apostasia é uma luta dentro da nossa própria estrutura. Doutrinar, manipular, buscar outro caminho. E o que Jesus quer que nós façamos nesse tempo é voltar à prática das primeiras obras.
Lembra lá em Apocalipse 2,5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A palavra é: volte à mensagem do reino, volte à mensagem do reino, volte ao propósito do reino de Deus, buscar o caminho certo, voltar às primeiras práticas, ganhar almas para Jesus, se alegrar, aleluia, com os que se alegram, chorar com os que choram, abandonar essa prática de apostasia que está dentro do nosso meio evangélico. Essa guerra, ela está, declarada. Apostasia é abandono deliberado da verdade da fé. Quando nós abandonamos a verdade da fé, abandonamos o reino, abandonamos a mensagem da cruz, abandonamos a mensagem do reino de Deus. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque o reino das trevas, que na verdade é o império das trevas, ele manipula. Mas o reino de Deus, ele discipula, ele ensina através da sua palavra. E o que o Senhor Jesus nos ensina é dar fruto. Não é ser uma semente no meio do caminho, uma mente dominada pela mente de Satanás. Não é ser uma semente no meio dos pedregais, sem raiz, sem constância. Não é ser uma semente no meio dos espinhos, que até tenta frutificar, mas é sempre sufocada pelos espinhos. Mas a missão de Jesus Cristo é que nós sejamos aquela boa semente que cai em boa terra, solo fértil, aleluia, e que a seu tempo frutifica, tanto a 30, quanto a 60, quanto a 100 por 1, porque o reino de Deus, ele discipula, ele não manipula, aleluia. O que nós precisamos é voltar à prática da palavra, é começar a buscar a palavra de Deus, ao discernimento da palavra de Deus, e viver o evangelho simples, genuíno, puro, aleluia, sem mácula, sem situações diferentes daquilo que é a verdade da palavra. Porque se você conhecer a palavra vai te libertar, e a palavra é suficiente, só isso basta, meu irmão, aleluia. Se você é salvo através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você é salvo por Jesus Cristo, a verdade, a palavra é a única ferramenta que vai te fazer romper, que vai fazer você vencer as adversidades dessa vida. E nesse dia, através dessa palavra, eu quero que você volte a praticar as primeiras obras, volte a praticar aquilo que é bom aos olhos de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você nesse dia e quero profetizar que hoje você está se tornando um solo fértil, uma semente boa, aonde a vontade de Deus vai se fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos, estenda as tuas mãos se for possível. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa que está nos acompanhando, quero orar por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo essa palavra neste dia. Não importa o horário, se é manhã, tarde ou noite. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a família dessa pessoa vai dar frutos, que a vida dessa pessoa vai ser uma vida de uma semente saudável, onde ela vai ser plantada no solo fértil, e ao seu tempo ela dará o seu fruto, tanto a 30, quanto a 60, quanto a 100 por 1, em nome de Jesus. Que essa pessoa pratique a sua palavra, que essa pessoa reveja as suas prioridades, e que o Senhor a abençoe neste dia, rica e abundantemente, que haja transformação, não só na vida dessa pessoa, mas na família, na casa, nos negócios, aonde ela administrar, a tua bênção venha sobre a vida dessa pessoa. Se atentamente esta pessoa ouvir a palavra de Deus e obedecer os seus mandamentos e voltar a praticar aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos seus olhos, que são as primeiras obras, o Senhor vai abençoar. Eu creio, por isso eu oro, em nome do Senhor Jesus. E você que está na tua casa, diga amém. Fique com essa palavra, e que o Espírito de Deus
abençoe rica e abundantemente a sua vida. E não esqueça, o reino de Deus discipula e o império das trevas manipula. Não seja manipulado, não tenha a mente cauterizada, não tenha sua mente bloqueada. Viva a palavra de Deus e o Senhor vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Shalom, Adonai. Chegou o momento especial da nossa transmissão, do nosso culto online, onde você vai ofertar na casa do Senhor. Eu quero que você possa ficar bem à vontade, para que você possa fazer sua oferta, seu dízimo, sua primícia, através do teu aplicativo bancário, da tua conta bancária, que você possa fazer o teu depósito, assim como você faz a tua oferta no templo, que você possa ir da sua casa também abençoar a casa do Senhor. Queria te incentivar a fazer o seu depósito através da conta do Banco Stone, que é a agência 0001, conta corrente 70 84 56, dígito 9, Banco Stone 197. E aí você vai precisar colocar o CNPJ da nossa igreja e o nome da nossa igreja, para que você possa efetuar o seu depósito de forma objetiva. CNPJ da nossa igreja é 10 228 952 /1000 ao contrário, dígito 10. A conta é do Banco Stone, Banco 197, agência 0001, conta corrente 70 84 56, dígito 9. Faça o teu depósito e eu quero impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Que você seja abençoado nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, e que teu celeiro venha transbordar para a honra e glória do nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.